Boa noite, graça e paz, alegria poder estar novamente aqui, junto com os irmãos, as irmãs, louvando o nosso Deus, prestando nosso culto e também abraçando indiretamente os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que o Senhor venha em nosso socorro esta noite, que o Senhor venha trazer esperança aos nossos corações, que o Senhor venha fazer aquilo que Ele é especialista, que é renovar, derramar da sua graça, da sua misericórdia. E nós queremos agradecer ao nosso Pai essa noite de hoje. Temos ouvido aqui hoje, pela manhã, no culto da manhã, a pregação pela palavra que trouxe aqui o nosso pastor Maurício. Nós temos ouvido pelo louvor, pela palavra que os irmãos têm trazido aqui, uma necessidade que temos tido ultimamente, mais exatamente no último ano. Nós temos uma necessidade de uma palavra de esperança. E nós temos visto aí, nesses muitos instrumentos e ferramentas de comunicação, que muita gente quer trazer uma palavra de esperança fora da palavra de esperança. Não há esperança, meus amados, fora da palavra de Deus. Qualquer fala, qualquer mensagem que não esteja fundamentada no que Deus disse, não leva a nenhum lugar. Nós buscamos aqueles que são da família de Deus, nós buscamos a palavra da vida eterna. Hoje nós vamos trabalhar um texto de esperança de 2 Crônicas. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma parte histórica do contexto de 2 Crônicas, onde o livro fala sobre uma passagem de Salomão, uma passagem onde Salomão, ele, após a morte do seu pai Davi, ele toma posse como rei de Israel. E Salomão, ele vem fazer um culto de adoração a Deus, saindo de Jerusalém, ele vai para um lugar chamado Gibeão. E ele vai ali naquele local para oferecer sacrifícios e holocaustos a Deus. E acontece um fato muito interessante que faz com que a gente possa rememorar ou recordar tudo aquilo que é a história do povo de Deus, que sempre foi imutável, que aconteceu já várias vezes e acontece até hoje, dentro da história do relacionamento do povo de Deus e de Deus, esse relacionamento que é um relacionamento de altos e baixos. Nós sempre temos visto na palavra de Deus que Deus sempre busca o homem e o homem sempre busca se afastar de Deus, querendo resolver os seus problemas para a sua própria glória. A Bíblia nos diz que nós temos um só Deus e um só mediador. Mas, pela natureza do homem, pelo pecado que entrou no mundo, pela situação toda das circunstâncias em que vivemos, muitas vezes a nossa esperança é colocada não em Deus, mas em circunstâncias, em coisas, em pessoas que não nos levam
a presença do Senhor. Porém, pela graça e misericórdia de Deus, Ele nunca desistiu de nós. E Ele nos busca incansavelmente. Tem um texto de João, capítulo 6, versos... eu vou pedir para a irmã ler dos versos 66 ao 69. João 6, do 66 ao 69, onde Pedro, junto com Jesus leva uma palavra difícil, uma palavra dura, uma palavra de salvação, que eles não entendem, e aí muitos discípulos abandonam Jesus. Então nós vamos ver o diálogo entre Pedro e Jesus naquele momento. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Esse é um resumo da nossa esperança. Senhor, para onde iremos? Para onde iremos? Somente tu tens as palavras da vida eterna. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele é o caminho. E Pedro testifica que Jesus é o caminho quando fala, somente tu tens a palavra da vida eterna. Por isso não devemos buscar em outro lugar a palavra da vida eterna. Por isso a nossa esperança não pode estar em outro lugar ou em outra pessoa que não seja a bendita pessoa de Jesus Cristo. Voltando aí agora no texto de 2 Crônicas, no capítulo 1, verso 7. Então Salomão faz os sacrifícios, ele faz, a palavra diz, 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. E veio o Senhor a Salomão. E no verso 7, o Senhor faz uma pergunta. O Senhor diz a Salomão: naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Meus irmãos, imagina Deus, que é o mesmo, que Ele é o eu sou. Imagina Deus chegando para nós hoje e perguntando para você ou para mim: pede o que queres que eu te dê. Olha a pergunta que o nosso Deus faz a Salomão, e Ele pode fazer essa pergunta para nós hoje. Então, quando a gente ouve todas essas histórias, essas circunstâncias, pandemia, mortes, nós muitas vezes somos levados a pensar que Deus não está no controle, ou que Deus de repente esqueceu de nós, ou que... Por quê? Porque nós não vemos glória na morte. Nós não vemos alegria na morte. Nós vemos a morte como uma coisa muito ruim, porque a nossa mente é limitada ao aqui e agora. A nossa vida física, a nossa vida terrena. Naquele momento que Deus faz essa pergunta, que na verdade não é uma pergunta, Deus faz uma... Ele exclama, né? Pede o que quiseres que eu te dê. Naquele momento Salomão, então, não poderia ter escolhido uma resposta melhor. Vocês se lembram qual foi a resposta de Salomão, que está no verso 10 do capítulo 1 de 2 Crônicas? Qual foi a resposta de Salomão? Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? É isso
que nós estamos pedindo? Nós estamos dizendo para o nosso Senhor, dá-me sabedoria e conhecimento? Ou nós estamos pedindo saúde, cura, o remédio certo, o bem material que nós necessitamos, a situação que melhore, o meu emprego que está difícil, o meu dinheiro que está acabando? Salomão não pediu nada disso. Mas a resposta de Deus, logo após que Salomão escolheu sabedoria e conhecimento, então Deus disse a Salomão, no verso 11, minha irmã pode ler. Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Olha só. Como você fez o pedido certo, nós estamos falando em oração. Nós estamos falando em igreja ajoelhada, como escreveu o pastor Glênio na capa do boletim hoje, de joelhos. Nós estamos falando de igreja clamando, igreja pedindo, igreja orando, a igreja prostrada com o seu coração quebrantado e contrito diante do Senhor, pedindo o quê? Olha o que Deus responde a Salomão: como você pediu sabedoria e conhecimento para dirigir a igreja, então eu vou te dar. Né? Lembra-se do texto? O texto da palavra de Deus diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus sabedoria e direção para a gente poder ter o nosso comportamento de acordo com a vontade de Deus em tempos difíceis. Em tempos de dificuldade, em tempo de necessidade, em tempo de muito problema. Melhor ainda, porque é nestes tempos que nós vamos aprender do Senhor, que Ele vai poder trabalhar nos nossos corações, que Ele vai nos ensinar. E eu digo uma coisa, meus amados: quanto mais cedo nós aprendemos a lição, mais cedo nós vamos gozar das bênçãos, da graça, da misericórdia do nosso Deus, e mais cedo Ele vai mudar a gente de lição. Ele vai mudar para frente, porque você já aprendeu essa, então nós vamos para a próxima. Enquanto a gente não aprender a lição, enquanto a gente ficar patinando no mesmo lugar, o Senhor vai continuar nos ensinando as mesmas coisas, porque nós muitas vezes temos dificuldade de olhar para o Senhor. Então nós queremos pedir nesta noite: Pai querido, vem com o teu conhecimento e com a tua sabedoria. Vem falar aos nossos corações, vem nos ensinar, Pai. Qual é a forma correta que nós devemos agir e reagir neste mundo? Qual é a forma que a tua igreja deve se comportar, Pai? De que maneira nós podemos testemunhar Cristo neste mundo que jaz no maligno? De que maneira nós podemos impactar a vida dos nossos irmãos? Com as nossas falas, com as nossas mentes, com os nossos corações. Para o louvor da tua glória. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. A partir daquele momento, então, Salomão resolveu, como o seu pai Davi já havia preparado todo o material para a construção do templo, Salomão então partiu para construir o templo chamado a Casa do Senhor. Veja que, apesar do nome, era uma casa de oração, era uma casa de sacrifício, de holocausto, e era uma casa de encontro com Deus. Mas não era uma casa onde Deus iria fixar residência. Porque Deus não mora em casa feita por mãos humanas.
mas era uma casa que agradou a Deus. Terminada a construção, 2 Crônicas, capítulo 5, verso 1 e 2, Salomão convocou todos os anciãos de Israel. Então nós vamos ler 2 Crônicas 5, 1 e 2. Assim, se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então, trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. E todos vieram e trouxeram a arca e sacrificaram animais em grande quantidade. Está no verso 6 do capítulo 5. E eis que quando estavam todos louvando e bendizendo ao Senhor, porque era bom e a sua benignidade durava para sempre, a casa do Senhor se encheu com uma nuvem. Está no verso 13. E não podiam os sacerdotes permanecerem em pé para ministrar, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Essa era a prova da manifestação da glória de Deus diante dos homens e dos ministros. Então Salomão abençoou o povo. E agora eu quero compartilhar com vocês um texto longo. Um texto que está em 2 Crônicas 6, do verso 14 ao verso 43. Salomão aí então, ele faz uma oração. Eu quero que vocês prestem atenção, meus irmãos, na oração que Salomão fez após a construção do templo, que foi um templo grandioso, após todo o investimento em pessoas, após todos os sacrifícios que já haviam sido colocados diante do Senhor, aí perante o altar do Senhor e de mãos estendidas diante de toda a congregação de Israel. Eu posso imaginar como que foi esse momento onde Salomão ora ao Senhor em benefício do seu povo e benefício da igreja. Do 14 ao 43. E disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu, que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus. Ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga a teus servos.
dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste e a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por andar do teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa. Ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que os enviares, e orarem a ti, voltados para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto esteja. E na terra aonde forem levados, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade. E se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e fazei-lhe justiça. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do poder, do teu poder, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi,
teu servo. E acabando Salomão de orar, desce fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Eu creio que não há oração mais completa na palavra de Deus. Essa é uma oração que abrange todas as pessoas, inclusive a todos nós. Ela alcança a cada um de nós dentro da nossa pequenez, dentro dos nossos pecados, porque ela busca nos trazer novamente a intimidade com o Pai. Salomão, ele está sempre dizendo, olha, quando os estrangeiros que somos nós pecarem e te buscarem e se arrependerem dos seus maus caminhos, ouve, ó Deus, a oração. Tem misericórdia de cada um deles. Então a nossa história, meus amados, do nosso relacionamento com o Pai, é uma história em que nós muitas vezes nos afastamos e Ele está nos buscando, mas é preciso que exista um movimento de retorno. O movimento de retorno que nós vemos na palavra de Deus chama-se arrependimento. Então, se o povo está no pecado e se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar novamente ao Senhor, ouve, ó Deus, a sua oração. Olha, Senhor, para o seu coração. Essa oração é uma oração que tem o alcance da salvação e da santidade. Vejam que Salomão, na sua oração, ele não pediu bens, ele não pediu coisas, ele não pediu mudança de circunstância, ele pediu mudança de vida, ele pediu mudança de coração, ele pediu mudança de atitude, ele pediu para que Deus mudasse a cada um de nós, para que a gente possamos voltar para Ele as nossas esperanças, voltar para a palavra a nossa esperança, para que a gente não fique distraído no mundo com outra coisa. A palavra de Deus lá em Hebreus diz assim, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente para Jesus. Então, só para vocês, a Bíblia traz alguns números aqui. Os sacrifícios que foram feitos foram de 22 mil bois, está escrito aqui, e 120 mil ovelhas. E a festa, depois dessa oração de Salomão, durou 7 dias. E então Salomão deixou ir o povo, cada um para suas casas, para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao povo de Israel. Esse texto está em 2 Crônicas 7, 9 e 10. Então, agora eu quero chegar aqui com vocês naquilo que nós queremos tratar essa noite. Então Deus aparece a Salomão pela segunda vez. Após a oração de Salomão, que vocês recordem aí, está escrito, após todo o esforço e investimento que foi feito na construção do templo, e aí isso poderia levar Salomão e todo o povo a pensar que aquilo então seria suficiente. Olha, gente, nós gastamos aqui quanto de ouro, quanto de prata, quanto de mão de obra. Então, já que nós fizemos tudo isso, então nós estamos tranquilos com o Senhor, né? Eles poderiam pensar que Deus cuidaria desse povo em troca da construção do templo, mas não foi isso que aconteceu.
Mais do que construírem um templo, o povo que se chama pelo seu nome, e aí nós vamos ver no verso 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas, deveria edificar as suas vidas no Senhor. Deus não está buscando templos materiais. Deus não está buscando sacrifícios de animais. Hoje, não mais. Porque hoje tudo já foi consumado na cruz de Jesus Cristo. A obra de Deus na pessoa de Cristo em nosso favor, naquela cruz, aquela morte, aquela ressurreição, aquele sacrifício, aquele sangue derramado, ele foi suficiente e eficiente para a nossa salvação. Não há mais necessidade de nenhum holocausto. Então nós não tem nada que eu faça, que você, meu irmão, faça, que possa substituir aquilo que Cristo já fez. Mas a minha oração é muito bonita? Não. Então, nós devemos buscar no Senhor, nós devemos buscar mudança de vida, edificar as nossas vidas e não edificar coisas. E aí, então, eu quero ler com vocês 2 Crônicas 7,14, que é aquilo que o Senhor fala, e não o que Salomão, a oração de Salomão, mas o que Deus fala e que vai ser a base e o sustento da nossa esperança. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio muito no trabalho do Espírito Santo na igreja. Eu estava comentando com o pastor Maurício hoje pela manhã, ele citou assim, en passant, ele citou esse texto, porque eu creio que o Espírito Santo ele vem agindo no seio da igreja, buscando colocar a igreja no rumo certo, que é coincidir com a vontade do Pai. Quando é que Deus atende às nossas orações? Quando as nossas orações coincidem com a vontade dEle. Só que nós não vamos adivinhar a vontade do Pai. Isso é pela revelação do Espírito. E o Espírito vem trabalhar nos nossos corações. Ele vem colocar nos nossos corações qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a mesma. Ah, não, mas isso foi lá na época de Salomão. Não, gente, não. O nosso Deus é o mesmo. Ele não mudou. Então esse texto está mais atual do que nunca. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter ou se afastar dos seus maus caminhos, então dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei ou curarei a sua terra. Nós estamos buscando o quê? Cura? Hoje? Não é isso que nós estamos buscando? Senhor, cura a minha família, cura o meu amigo, cura o meu irmão, cura as pessoas que estão enfermas, sara todos aqueles que estão internados no hospital, leva saúde para eles, restaura a vida deles. É isso que nós estamos clamando? É isso que nós estamos pedindo? Mas nós não podemos esquecer que tem algo antes. O que vem antes? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus expressa a sua vontade de morar no meio do seu povo e Ele vem fazer morada em nós. Ele aceita a oferta e o esforço do povo de Israel. Lá em 2 Crônicas 7,12, Deus fala assim: eu ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo de sacrifícios.
o Senhor fala com o desejo de abençoar, com o desejo de ter intimidade. Eu quero abrir um parênteses aqui com vocês hoje, agora, de um livro que eu estava lendo semana passada, do pastor Antônio Buchaim, escrito pelo pastor Antônio Buchaim, chama O Barro nas Mãos do Oleiro. E ele faz uma abordagem muito interessante. Ele diz assim, quando Deus criou o homem, ele tinha comunhão com Adão, e a comunhão era isso aqui, era uma comunhão de proximidade, era uma comunhão de criatura e de criador. Criatura e criador, eles tinham amizade. Porém, a partir do momento em que o pecado entrou no mundo e houve uma separação, Deus foi atrás do homem. Deus buscou o homem. E a salvação só tinha uma forma, só tem uma forma, que é pela vida e morte de Cristo Jesus. E quando Cristo morreu, Ele nos atraiu, e Ele não somente se aproximou do homem, mas Ele incluiu o homem a si mesmo. E naquela inclusão, na ressurreição, Ele também ressuscitou cada um de nós em novidade de vida. Então aquele relacionamento que havia antes do pecado, que era um relacionamento de criatura e criador, hoje passou a ser um relacionamento de filho e de pai. Então eu comecei a ver, posso até estar falando besteira aqui, comecei a ver que o pecado teve até uma coisa positiva nesse aspecto, né? Porque com o pecado nós fomos incluídos em Cristo para que o pecado fosse tirado de nós, e hoje o nosso relacionamento não é o mesmo relacionamento de Adão e Deus, mas é um relacionamento de pai e filho. Isso me chamou a atenção, porque hoje nós podemos chamar o nosso Deus de Pai, nós podemos ter intimidade com o nosso Deus, nós podemos orar, e nós podemos colocar todas as nossas mazelas diante dele. E aí então Ele vai perdoar os nossos pecados. Ele já nos fez novas criaturas em Cristo Jesus, e agora Ele vai perdoar os nossos pecados. E o arrependimento vai mudar as nossas vidas. E agora nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais, porque tudo já foi consumado na cruz de Cristo. E agora então nós temos intimidade com o Pai, uma intimidade de entrar, porque o véu já foi rasgado de alto a baixo, e hoje nós temos livre acesso ao trono do Pai, e nós podemos nos achegar diante da face do Senhor pelos méritos de Cristo, e podemos falar e confessar todos os nossos pecados diante dele. E temos a alegria que todos os nossos pecados já foram perdoados. Aleluia? Amém? Todos os nossos pecados foram perdoados. O nosso Deus é verdadeiro e reto. E Ele deixa claro os 3 pontos necessários para que a sua cobertura permaneça sobre o seu povo. Então, pegando aquela fala de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Aí então nós temos que ver que existe um reconhecimento da sua grandeza. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez e a nossa necessidade e a grandeza de Deus. Quando nós buscamos resolver os nossos próprios problemas, nós estamos dizendo para Deus, olha, o Senhor não é suficiente. O Senhor não vai resolver o meu problema aqui. O Senhor não é mais que eu. É isso que nós estamos querendo dizer para Deus? Que Ele não tem poder para resolver? Que Ele não tem soberania para resolver os nossos problemas? Não, nós queremos dizer para Deus que Ele pode não resolver de acordo com a nossa vontade. E se não for de acordo com a minha vontade, eu não quero. E aí? Segundo,
buscar a sua presença, e se humilhar, e buscar a sua face. Isso significa buscar a presença do Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o governo da minha vida. E por isso eu vou me humilhar. Porque eu reconheço que eu sou um pecador, carente, necessitado. E me humilho diante dEle. E a terceira, se converter, mudar, trocar, transformar os meus maus caminhos. Lá em Romanos, Paulo diz assim: que diremos, pois? Vamos pecar, continuar pecando e vamos, pecar cada vez mais para que a graça de Deus abunde cada vez mais? De maneira nenhuma. Nós que já morremos com Cristo, nós não temos prazer mais no pecado. Nós já que temos a vida de Cristo, nós não temos prazer mais no pecado. Então, se o meu povo se humilhar, como disse Deus, um povo que se humilha, tem noção da sua fragilidade e reconhece a soberania. Nosso Deus é todo-poderoso. Em Tiago 4, versos 9 e 10, a palavra de Deus vem nos ensinar. O que Salomão pediu para Deus? Sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento. O que diz lá o texto de Tiago 4, 9 e 10? Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Nós queremos ser exaltados sem humilhação, sem reconhecimento. Nós queremos a glória sem quebrantamento. Nós queremos a glória de um pecador que não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, mas nós queremos ter o governo da nossa vida. Nós queremos fazer as nossas escolhas desprezando a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. O texto diz que nós devemos nos humilhar na presença do Senhor, e Ele nos exaltará. Um povo que se humilha diante de Deus é exaltado por Ele. E se humilhar significa se esvaziar de orgulho. Então lembra, a história do povo de Deus é uma história de idolatria e de humilhação, e de arrependimento. É uma história de distanciamento e de aproximação. É uma história de, se eu estou doente, eu busco o Senhor. Se eu estou farto, eu não preciso dele. Essa sempre foi a história de vida do povo. Dentro desses parâmetros, a oração é um exercício de quebrantamento para entrarmos na presença do Senhor. Quando estamos com o coração contrito, a vaidade é repelida e a nossa atenção está voltada em apenas buscar o essencial, a presença de Deus. Lembra do que ele disse a Salomão? Pede o que queres que eu te dê? Pede o que queres que eu te dê? Não quero que vocês digam, não quero que vocês falem, mas aí no seu coração. Imagina se Deus faz essa pergunta para você nesse momento: qual seria o teu pedido? Qual seria o meu pedido? O que nós achamos que é a nossa necessidade? Segunda coisa, se o meu povo buscar a minha face. Buscar a face de Deus é ter um maior relacionamento com Ele. É fazer o movimento, é ter a iniciativa. É dar o primeiro passo, buscar a face de Deus. Um povo que crê no Senhor não pode ficar apenas aguardando que Deus lute a sua luta, ou lute em seu favor de maneira descompromissada. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura.
é um novo pensar, é um novo comportamento, é um novo coração, é uma nova atitude, é o desejo de se alegrar e de buscar tudo aquilo que a gente necessita diante do Senhor, não é buscar nas nossas próprias convicções. O que queres que eu te faça? Um povo que crê no Senhor não pode ficar apenas aguardando, não pode ficar parado. Temos um Deus vivo que quer se relacionar com o seu povo. Assim como foi no cativeiro da Babilônia, em Jeremias 29, de 10 a 14, você vê que a história do povo se repete, aquilo que está escrito lá em 2 Crônicas, agora a gente vai ver de uma forma diferente lá em Jeremias, mas Deus está falando a mesma coisa, porque Deus não muda. Deus não vai ser do jeito que eu quero, porque eu quero. Deus não vai mudar a vontade e o propósito dele na minha vida porque eu quero. Mas ele vai fazer o propósito dele que é muito melhor do que eu quero, do que a minha vontade. Vamos ler lá então Jeremias 29, de 10 a 14? Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Do que mais nós precisamos? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra de Deus diz que só tem uma coisa em nós que agrada a Deus. Deus se agrada somente do coração contrito, do coração quebrantado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Coração contrito, que reconhece quem eu sou, quem você é e quem é o nosso Senhor. Quem é Deus na minha vida e na sua vida. Se o meu povo se afastar dos seus maus caminhos, a consequência de quem busca Deus de verdade é se converter dos seus retos caminhos. Quando conhecemos os caminhos do Senhor, podemos discernir o que pode nos afastar dele. Viver pela fé é consequência da submissão e da busca pela face de Deus. Viver pela fé, meus amados, significa que a mudança é imprescindível. Aquele que vive pela fé, ele tem o seu comportamento, a sua atitude diferente daquele que é do mundo. Tiago 1,17, estamos caminhando para o final já aqui, o finalzinho. Tiago 1,17, ele fala sobre essa convicção que nós devemos ter, essa certeza que nós devemos ter, de que toda mudança que nós propomos em nossa vida, que não é para o nosso bem, é uma mudança que vem de nós, que não vem de Deus, porque Deus, ele não muda, Deus é imutável. E o que diz lá o verso 17? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O nosso Deus não muda.
Então todo esse histórico que nós lemos nas Escrituras, que é onde nós buscamos a nossa esperança, toda essa história do relacionamento de Deus com o seu povo, nós sabemos que a partir do capítulo 3 de Gênesis, onde entrou o pecado no mundo, até o último capítulo de Apocalipse, é a história de Deus buscando um homem rebelde. O pecado entrou no mundo e Deus vem com o seu propósito, com o seu plano, colocando em prática o seu plano de buscar esse homem, de salvar esse homem. E ele não mudou, ele não pensa diferente. Para encerrar, eu queria chamar um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, sobre um alerta que o apóstolo Paulo nos dá. Ele fala para a liderança da igreja, mas é só um alerta que o apóstolo Paulo nos dá também sobre o nosso comportamento, o que nós estamos mostrando ao mundo, o que a igreja está mostrando. Por que tantas pessoas têm resistência a um Deus e a um Salvador que eu creio? Que Deus e que Salvador eu tenho mostrado, eu tenho apresentado. Como que eu tenho feito, de que maneira, de que forma? Primeira Tessalonicenses 5, de 12 a 22. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O apóstolo Paulo está nos exortando a sermos cristãos do jeito certo. Porém, não tem cristão sem Cristo. Não tem cristão sem vida de Cristo. Não tem cristão sem troca de coração, sem arrependimento. Não há cristão que não creia. Então, meus amados, eu sei que o Senhor tem trabalhado na minha vida, na vida da igreja, na vida de todas as pessoas que estão de joelhos, clamando, orando e pedindo. E eu creio também que o Senhor é soberano e poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, como diz a palavra. Então, por isso é a nossa esperança, a nossa firmeza, a nossa convicção de que essa palavra de esperança está na palavra de Deus. E aí é onde nós devemos levar para casa essa noite de hoje. Pede o que queres que eu te dê. Pense nisso. Pense nisso. Se coloque diante do Senhor. Vamos continuar orando, vamos continuar buscando a face do Senhor. Mas também vamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Nós vamos obedecer a palavra de Deus. Nós vamos atender aquilo que é o comando de Deus. Não que uma coisa seja sujeita a outra, mas o Senhor nos ensina.
o Senhor nos busca, Ele nos ama de tal maneira que Ele é capaz de trocar o nosso coração, mudar as nossas atitudes e fazer com que esse Cristo apareça através da oração, através do comportamento, através da nossa vida.